Lemos em Deuteronômio 14, 22 e 23, que todos os anos juntem uma 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. E o texto prossegue. Estamos aqui falando, portanto, nesse versículo da Bíblia de dízimo. Dízimo que desfruta entre muitas pessoas de um péssimo conceito. Falam alguns que o dízimo é da lei, não da graça, e nós somos da graça, não da lei, logo o dízimo não se aplica a nós. Dizem outros que dízimo é o dinheiro para sustentar o pastor ou os pastores da igreja ou a burocracia da igreja. Ainda outros afirmam que o dízimo não foi referendado, autorizado ou solicitado por Jesus. E há também aqueles que dizem que o dízimo é sempre associado a uma promessa de prosperidade. É pedido para que se semeie, para colher muitas vezes mais, o que não é correto. Sobre o dízimo, então, eu quero responder a cada uma dessas perguntas, 4 perguntas com 4 afirmativas. Primeira, o dízimo é anterior à lei mosaica. A lei mosaica apenas regulamentou uma prática que já durava entre o povo de Israel 400 anos, tendo sido começada tal prática com Abraão. É o que lemos em Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão, dizimista, viveu 4 séculos antes de Cristo. Portanto, o dízimo não é da lei. O dízimo é da graça. Segunda resposta é a pergunta a partir da afirmativa de que o dízimo é para sustentar o pastor ou os pastores ou a burocracia da igreja. Claramente, quando lemos a Bíblia, eu vou citar aqui um texto, aprendemos que o dízimo é de fato para sustentar os levitas. Uma providência que Deus tomou, escolhendo uma tribo, encarregando essa tribo de cuidar de todo o serviço religioso, incluindo a leitura da Bíblia, a pregação, o ensino, o aconselhamento, a orientação. Mas eu vou ler um versículo que mostra que a ideia do dízimo é um pouco mais ampla. Leio Deuteronômio 14, 28 a 29. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então, virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, pelo fato aqui de que era uma tribo dedicada tão somente ao serviço religioso, não podia trabalhar fora, não podia colher na terra. Repito então, virão os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor seu Deus abençoe em todas as obras que vocês fizerem. É um mandamento com promessa, portanto, e esse mandamento inclui preencher as necessidades dos levitas, bem como dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Por conseguinte, há aqui 3 princípios adotados: o dízimo como ligado ao sustento do ministério da igreja, não importa a forma que tenha; o dízimo relacionado ao sustento da própria estrutura da igreja, para que possam
existir os vários ministérios, e o dízimo vinculado à ação social, ao atendimento às fragilidades dos pobres. Portanto, a finalidade do dízimo é tríplice e não apenas única. Terceira crítica: Jesus não pediu o dízimo de ninguém. Vamos lembrar que Jesus andava por toda a terra de Israel e ele era sustentado, diz a Bíblia, por mulheres que o acompanhavam e providenciavam os recursos necessários para o seu sustento dele e dos seus discípulos. Jesus, de fato, critica o dízimo, mas Jesus critica o dízimo sem a prática de boas obras. Lucas 11:42 é profundo. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Atenção, vocês deveriam fazer estas coisas, isto é, claramente mencionado aqui, mas não esquecer as outras, isto é, nós devemos levar em conta a justiça e o amor de Deus, mas não desprezar o dízimo da hortelã, da arruda e das hortaliças. As duas coisas estão vinculadas. E um dízimo sem uma vida correta, Deus não aceita. A igreja pode aceitar, mas Deus não aceita, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Também Jesus não referenda 10%, porque Ele nos pede 100%. Por isso que Ele faz um elogio à viúva pobre e diz que ela deu tudo, e o reino de Deus devia ser como pessoas que sirvam ao Senhor, que dêem o dízimo, não apenas o dízimo, mas 100%, como aquela senhora, Mateus 12:43. Nem Paulo também celebra o dízimo, porque ele diz que tudo o que devemos dar em nossa contribuição deve ser feito com alegria, segundo Coríntios 9:7. Mas o dízimo, em quarto lugar, está sempre associado, quando é o tempo do ofertório na igreja, ou mesmo através de carnês e outros objetos, promessa de prosperidade vem junto. O dízimo não traz prosperidade direta, mas indireta. Ou seja, a motivação, já vimos, para o dizimar não vem daquilo que pode nos oferecer, mas vem daquilo que nós já recebemos. Mas quero acrescentar que, de modo indireto, o dízimo traz prosperidade. Traz prosperidade porque nos mostra o caminho da obediência. E quando obedecemos entregando o dízimo, dizemos que o dinheiro não é o nosso Deus, mas o Senhor Deus é o nosso Deus. O dízimo também traz prosperidade indireta na medida em que ele nos disciplina a gastar bem o nosso dinheiro. Quando separamos 10% antes de começar a gastar, nós vamos melhor gastar os 90%. Isso é uma lei da vida social. Mais ainda, o dízimo traz prosperidade indireta, porque só é praticado por aqueles que descobriram a famosa graça que Jesus nos dá nesse versículo extraordinário em Atos 20:35, de que é melhor dar do que receber. Quem descobre isto não fica se apegando ao dízimo como sendo da lei ou não, porque faz com alegria. Resumo: o dízimo é anterior à lei, a lei apenas o regulamentou. Segundo, o dízimo é para sustentar os levitas, isto é, o ministério da igreja, e também os pobres. Terceiro, o dízimo não é referendado por Jesus nem por Paulo, porque Jesus não espera 10%, mas 100%. Paulo não espera uma obrigação, mas um prazer em contribuir. O dízimo traz prosperidade indireta, na medida em que mostra que estamos sendo obedientes, nos disciplina para gastar bem e nos mostra que, de fato, a generosidade é o maior valor
da vida. Para você então aqui, receba a minha saudação aqui do Israel Belo de Azevedo.